O cortador ou caneta é inquestionavelmente a ferramenta principal para o trabalho com vidro e, assim como qualquer outra ferramenta, ela exige alguns cuidados. Eu já falei sobre ele em alguns outros vídeos aqui do canal. Em um vídeo específico eu já falei sobre o que acontece com seu cortador caso você substitua o querosene por um solvente. E por mais que eles sejam bem parecidos, o resultado final no seu cortador é bem interessante. Então aqui nesse vídeo eu vou focar mais sobre o uso do cortador em si, porque se for feito de forma errada também pode fazer com que você perca o seu cortador. Eu sou Evandro Damasceno, especialista na transformação da garrafa de vidro através da técnica do fusing. E nesse vídeo eu vou falar para você 2 erros comuns que fazem você perder o seu cortador. Eu vou falar esses 2 exemplos porque foram os que eu observei serem mais comuns em toda a minha experiência profissional como criador de peças de vidro e como educador também. Inclusive, quase todos os públicos com quem eu já trabalhei, sejam adolescentes, adultos, idosos, já cometeram esse erro. E por incrível que pareça, o único público que até hoje, pelo menos na minha experiência profissional, ainda não vi acontecer isso foi o público deficiente. E para quem não sabe, em 2016 e 2017, eu e a Gisele ministramos um curso de fusing para o público com deficiência intelectual. E se vocês tiverem curiosidade de saber como que os deficientes interagiram nas atividades com o vidro, vou deixar aqui na descrição um link que vai para a página do Facebook, onde vocês podem acompanhar as imagens e também os vídeos dessas atividades. O link vai estar aqui na descrição. E sem mais delongas, o primeiro uso comum que pode fazer com que você perca o seu cortador é usar ele sem o óleo lubrificante. E aqui eu sei que se a gente pegar um dia muito corrido de trabalho, como por exemplo, um dia que você tem que fazer uma entrega e o prazo está apertando, pode ser que passe desapercebido quando o líquido acaba. E por causa de alguns fatores, como por exemplo, o prazo de entrega tá se apertando, o dia vai passando e a gente acaba não se atentando a essa falta. E por incrível que pareça, isso pode ser mais fácil de acontecer com pessoas que utilizam cortador de cabo oco, como por exemplo da Toyo, porque esse cabo funciona como um reservatório de óleo. No caso, eu utilizo o querosene aqui dentro. E caso esse querosene acabe e o dia seja muito puxado, ou aliás, o dia esteja muito puxado, pode ser que eu não perceba que o querosene aqui dentro acabou. Mas isso pode ter outros motivos também. Por exemplo, tem pessoas que utilizam um cortador de ponta de pedra fixa e por isso não acham necessário utilizar o querosene também para lubrificar essa ponta. E a falta desse óleo, consequentemente, vai afetar o desempenho da sua caneta. O fato é que, assim como o motor de carro precisa de óleo lubrificante para que ele funcione com a máxima perfeição dele, a caneta também precisa do óleo lubrificante para que ela também funcione com o máximo de desempenho que ela permite. E caso você utilize a caneta ou cortador, eu chamo de caneta, sem o óleo, a ponta dela vai ter um atrito bem maior com o vidro que você está tentando cortar. E com isso vai ter um desgaste desnecessário da ponta dela que, por consequência, toda a vida útil dessa caneta vai diminuir consideravelmente. O fato é que, por mais que para algumas pessoas pareça ser desnecessário o uso do óleo para lubrificar o corte do vidro, ele é essencial não somente para preservar o seu corte, mas também para proporcionar um corte mais preciso e de melhor qualidade. Já o segundo ponto, e esse eu fico doido quando eu vejo, é quando eu vejo alguém passar o cortador várias vezes em cima do mesmo risco. E eu acredito que quem é professor da área do fusing já deve ter passado vários momentos assim. No meu caso, teve um curso de fusing que eu ministrei, eu não vou citar aqui qual foi, porque pode ser que a aluna em questão, que eu vou citar aqui o exemplo dela, se sinta identificada, que por mais que eu falasse que não podia passar o cortador em cima da mesma linha, ela insistia em passar, porque ela acreditava que o cortador ele cortava o vidro e não adiantava explicar, porque em algum ponto da vida dela alguém colocou na cabeça dela que o cortador de fato cortava o risco, assim como uma faca corta uma manteiga. E ela acreditava plenamente que se ela passasse várias vezes o cortador em cima daquela linha, o vidro ia abrir. E se você é uma dessas pessoas que realmente acredita que o cortador corta o vidro, recentemente aqui no canal eu fiz um vídeo falando sobre a linha de debilitação, em que eu explico por que o cortador ele de fato não corta o vidro. Para você que acredita, eu acho que vale a pena dar uma olhada. E assim, a meu ver, não existe nenhum outro tipo de uso errado que estrague o cortador mais do que você passar ele várias vezes em cima da mesma linha.
nem mesmo o uso de solvente no lugar do querosene. E se você ainda não assistiu esse vídeo que eu falo sobre esse assunto, esse aqui é um cortador normal que eu utilizo querosene, e esse aqui é o mesmo cortador da mesma marca, a mesma qualidade que eu utilizei um solvente durante pouco tempo. O vídeo em que eu falo sobre isso vai estar aqui no card. E nesse caso aqui em questão, o solvente danificou somente o cabo do cortador. Porém, a ponta dele se manteve preservada, que é a ponta que você utiliza para cortar o vidro. Então, se você passa essa pontinha aqui em cima da mesma linha, você vai acabar estragando somente essa ponta aqui, ou seja, o essencial do cortador. E com o tempo você vai acabar tendo que colocar um pouco mais de força, um pouco mais de pressão no cortador para fazer com que ele quebre o vidro da forma que você deseja. E quem já trabalha, já tem experiência na área do corte do vidro, sabe muito bem que o segredo para ter um corte perfeito não é força. Em suma, os dois exemplos que eu citei aqui foram: primeiro, utilizar o cortador sem o óleo lubrificante. E segundo, e pior, é passar o cortador várias vezes em cima do mesmo risco. Porém, tem um terceiro ponto que para quem ficou aqui vai concordar comigo, e até hoje em toda a minha carreira só vi uma pessoa conseguir fazer isso. Então, voltando à história dessa mesma aluna que estava passando várias vezes a caneta em cima do mesmo risco, um dia durante a aula, depois de ter explicado várias vezes sobre o uso correto do cortador, sobre as precauções, sobre as manutenções que você tem que fazer nele, sobre os cuidados, enfim, eu começo a ouvir um barulho bem estranho, como se alguém estivesse raspando um talher num prato, vindo lá da sala de atividades. Daí, sabendo da aluna que eu tinha, eu fui lá averiguar. E à medida que eu me aproximo dela, eu vejo que ela tá olhando para baixo, olhando para a mesa de corte, com a boca assim, ó, com a língua para fora da boca e mordendo ela, como se estivesse pondo bastante força. Então eu percebi que o barulho estava vindo dela. Daí quando eu me aproximei, ela estava segurando a caneta assim, ó, e passando várias vezes em cima da placa de vidro, tentando fazer o possível para que aquela caneta atravessasse a... não sei. Eu acredito que ela estava querendo atravessar a placa de vidro com a caneta, porque não é possível. Você explica várias vezes para a pessoa, ó, você só pode passar uma vez em cima da linha, ou em cima do vidro. Errou, você tem que fazer outro procedimento, mas nunca passa em cima da mesma linha, porque isso estraga o cortador. Então assim que eu vi o que realmente estava acontecendo, eu fiquei por um momento parado, pensando se realmente estava acontecendo aquilo que eu achava que estava acontecendo. E o engraçado é que ela ainda estava brava, porque o cortador não estava cortando aquele vidro. Só que o pior de tudo é que quando eu olhei para o cortador, ele, além de tá sem o óleo lubrificante, ela ainda estava passando várias vezes em cima do mesmo risco. Ou seja, esses dois exemplos que eu citei nesse vídeo, ela conseguiu fazer os dois em uma só peça. E, por consequência, o cortador nunca mais foi o mesmo depois disso. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo aqui que eu trouxe para vocês. Se você gostou, deixe seu like aí pra gente, se inscreve no canal. E se você está assistindo esse vídeo pelo Instagram ou Facebook, dá um pulinho lá no YouTube e se inscreve aqui no canal também. Isso vai ajudar bastante a gente. E se você tem qualquer dúvida em relação ao mundo do fusing, é só colocar aqui nos comentários que eu vou procurar tirar elas para vocês. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!